Capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parentesco corporal e parentesco espiritual. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Ponto 1. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Marcos capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 19, versículo 19. Ponto 2. Honra teu pai e tua mãe, para viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. Ponto 3. O mandamento, honra teu pai e tua mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo sem amar a seu pai e sua mãe. Mas a palavra honra contém um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar, através disso, que é preciso acrescentar ao amor o respeito, a atenção, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, e de uma maneira ainda mais rigorosa, tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever estende-se naturalmente às pessoas que estão na posição de pai e mãe, e que por isso tanto mais merecimento têm quanto menos obrigatório é seu devotamento aos filhos. Deus sempre pune de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de solicitude como fizeram por nós na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, mostra-se a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que, dando aos pais a justa medida com que não morrerão de fome, acreditam fazer um grande esforço, ao passo que eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos mais ínfimos redutos da casa para não deixar-lhes na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não agem de má fé, de má vontade, e não os fazem pagar o tempo que lhes resta de vida encarregando-os das fadigas domésticas. Cabe aos pais, velhos e fracos, serem os servidores dos filhos, jovens e fortes. A mãe regateou o leite quando eles estavam no berço, contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que necessitavam. Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, são também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as prevenções, os cuidados delicados, que são apenas a renda daquilo que um dia receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Somente nisso está a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material deram-lhe também a vida moral e que muitas vezes se impuseram duras privações para assegurar-lhe o bem-estar. Infeliz do ingrato, pois, será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, quiçá desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, na qual suportará o que fez outros passarem. É certo que alguns pais ignoram seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos filhos.
Não cabe a estes repreendê-los, porque talvez eles próprios tenham merecido que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei devolver ao mal o bem. Se a caridade estabelece como lei devolver ao mal o bem, ser indulgente com as imperfeições do outro, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar até os inimigos, quanto essa obrigação não é maior em relação aos pais? Os filhos devem tomar como regra de conduta com os pais, portanto, todos os preceitos de Jesus com relação ao próximo, e pensar que todo procedimento censurável com estranhos é mais censurável ainda com os que são próximos. O que seria apenas uma falta no primeiro caso, pode tornar-se crime no segundo, porque então se acrescenta a falta de caridade à ingratidão. Ponto 4. Deus disse: honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Porque promete como recompensa a vida na terra e não na vida celeste? A explicação está nessas palavras, que Deus te dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhes desvirtua o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso reportar-se à situação e às ideias dos hebreus na época em que foram ditas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal, portanto, eram mais intensamente tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus lhe fala numa linguagem de seu alcance, e como para crianças, dá a eles a perspectiva daquilo que pode satisfazê-los. Estavam no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Não desejavam mais nada. Deus também lhes disse que viverão longo tempo, isto é, que possuirão essa terra por muito tempo, se observarem seus mandamentos. Porém, à época da vinda de Jesus, as ideias já eram mais desenvolvidas, tendo chegado o momento de dar-lhes um alimento menos grosseiro. Ele os inicia na vida espiritual, dizendo-lhes: meu reino não é deste mundo. E lá, e não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida, material, transforma-se em uma pátria celeste. Também, quando os chama à observação do mandamento, honra teu pai e tua mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Capítulo 2 e 3. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ponto 5. E tendo chegado à casa, de novo se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinha perdido o juízo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Ponto 6. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma.
dizendo que ele contradizia a si próprio. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem, como base essencial, como pedra angular, a lei de amor e caridade. Ele não poderia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia de outro, do que é preciso tirar essa consequência rigorosa, que se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou que não são dele. Ponto 7. Espanta-se com razão de ver, nessa circunstância, Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de certa forma, renegar sua mãe. No que diz respeito a seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados nunca compreenderam sua missão, sua conduta aos olhos deles era bizarra e seus ensinamentos não os tinham tocado, já que nenhum deles estava entre seus discípulos. Parece até que eles partilhavam, até certo ponto, as prevenções dos seus inimigos. De resto, é certo que o escolhiam mais como estranho que como irmão, quando ele se apresentava em sua família, afirmando João, capítulo 7, versículo 5, que eles não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura para com o filho, mas também é preciso convir que ela não parecia fazer uma ideia muito justa de sua missão. Nunca foi vista seguindo seus ensinamentos, nem lhe prestando testemunho, como o fez João Batista. Nela, a solicitude materna era o sentimento dominante. No que diz respeito a Jesus, supor que tenha renegado sua mãe seria ignorar seu caráter. Tal pensamento não poderia animar quem disse: honra teu pai e tua mãe. É preciso, pois, buscar um outro sentido para suas palavras quase sempre veladas sob forma alegórica. Jesus não negligenciava nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe ofereceu a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco material e o parentesco espiritual. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Ponto 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na terra, servindo-lhes de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade de existências. Capítulo 4, número 13. Há, portanto, dois tipos de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais.
As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na vida atual. Foi isso que Jesus quis se compreendesse, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família, pelos laços do Espírito. Pois quem fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, uma vez que, como diz, eles se propunham a apanhá-lo sob o pretexto de que tinha perdido o juízo. Com o anúncio da chegada deles e conhecendo Jesus o que sentiam a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos sob o ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos, sua mãe estava com eles. E Jesus generaliza o ensinamento, o que não implica de forma alguma que pretendesse que sua mãe, pelo corpo, nada tivesse com ele pelo espírito, e que fosse indiferente com ela. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e dos laços de família. Ponto 9. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos com os seus pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos encará-la para analisar suas causas e seus efeitos. Nisto, como em outros pontos, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e vai ao espaço aperfeiçoando-se ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns partem, pois, levando consigo fortes ódios e desejos insaciados de vingança. Mas a alguns desses, mais adiantados que outros, é permitido entrever algo da verdade, reconhecem os efeitos funestos de suas paixões e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para se chegar até Deus só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade sem perdão e com ódio no coração. Então, através de um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas com essa visão a sua animosidade desperta, revoltam-se ainda mais com a ideia de perdoar que com a de abdicar-se de si mesmos. Sobretudo, revoltam-se com a ideia de amar aqueles que talvez tenham destruído sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses desafortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos para darem-lhes a força no momento mais decisivo da provação. Finalmente, após alguns anos de meditações e de preces, o espírito aproveita-se de um corpo que se prepara na família de quem detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens superiores para cumprir na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será, então, sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor resistência de suas boas resoluções. O incessante contato com seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual ele às vezes sucumbe.
Se sua vontade não é suficientemente forte, assim conforme seja levado pela boa ou pela má resolução, ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Pois aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certos filhos e que nenhum ato anterior parece justificar. Com efeito, nada nesta existência poderia ter provocado essa antipatia. Para dar conta disso, é preciso voltar o olhar para o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em reaproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos foi confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes com fidelidade. Vossos cuidados e a educação que lhes dareis ajudarão em seu aperfeiçoamento e em seu bem-estar futuros. Pensai que, para cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se ele ficou para trás por vossa falta, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a felicidade dele. Então, atormentados pelo remorso, vós mesmos pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual os cercarás de cuidado mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, cercar-vos-á com seu amor. Portanto, não rejeiteis a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que o deu a vós. Uma intuição imperfeita do passado revela-se, e daí julgais que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, e que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa pesar, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus une à maternidade, ensinando a esse filho que ele está na terra para aperfeiçoar-se, amar e bendizer. Mas, ai, muito entre vós, em lugar de afastar pela educação os maus princípios inatos das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses mesmos princípios por culpa de uma fraqueza ou de um descuido. Mais tarde, vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, ser-vos-á já nesta vida o começo de vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto podereis crer. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo só vem facilitá-la, fazendo que se conheça a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espiai, portanto, até os menores sinais que revelam o germe desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que tenham formado raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê despontar na árvore. Se deixais desenvolverem-se o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de serdes mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que podiam para o adiantamento moral de seus filhos, se não conseguiram bom resultado, não têm repreensões a se fazer, e sua consciência pode ficar tranquila. Mas ao pesar
natural que experimentam com o fracasso de seus esforços, Deus lhes reserva uma imensa consolação, dando-lhes a certeza de que isso é apenas um atraso e que lhes será permitido acabar numa outra existência a obra iniciada nesta, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Capítulo 13, número 19. Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede. Ele só permite provas que possam ser cumpridas. Se não se consegue cumpri-las, não é a oportunidade que falta, mas a vontade. Pois quantos há que, em lugar de resistir às más influências, comprazem-se nelas. A estes estão reservados em existências posteriores choros e gemidos. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega o dia em que o culpado se cansa de sofrer, em que seu orgulho enfim é domado, e então Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se atira a seus pés. As duras provas, ouvi-me bem, quase sempre são o indício de um final de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando essas provas são aceitas como uma preparação para se chegar a Deus. E é importante, sobretudo nesse momento supremo, não falhar por causa de lamentações, se não se quer perder o fruto das provas e ter de recomeçar. Em lugar de lamentar-vos, agradecei a Deus que vos oferece a oportunidade de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. E então, quando tiverdes saído do turbilhão do mundo terreno e entrardes no mundo dos espíritos, aí sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso de um combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Há quem suporte com coragem a miséria e as privações materiais, mas que sucumbe sob o peso dos pesares domésticos, magoado pela ingratidão dos seus. É uma angústia pungente esta. Porém, nessas circunstâncias, o que melhor pode reanimar a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há longos dilaceramentos, não há desesperos eternos? Afinal, Deus não pode querer que sua criatura sofra para sempre. Há algo mais consolador e encorajador que o pensamento de que depende apenas de si mesmo e de seus próprios esforços abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Por isso é preciso não deter o olhar na terra e ver somente uma única existência. Ao contrário, é preciso elevar-se, planar na infinitude do passado e do futuro. Só então a grande justiça de Deus se revela a vossos olhos. Esperai com paciência, porque então tereis dado a vós mesmos a explicação do que na terra vos pareciam monstruosidades. As feridas que aí recebestes não vos parecerão mais que arranhões. Nesse olhar lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria que reúnem seus membros, mas os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e se consolidam, depurando-se em vez de romperem-se com a reencarnação. A semelhança de gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam os espíritos a se reunirem, formando famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como o fazem no espaço. Lá nascem as famílias unidas e homogêneas,
e se em suas peregrinações forem momentaneamente separadas, reencontram-se mais tarde, felizes com seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar-se entre eles, para aí buscarem os conselhos e bons exemplos que interessam ao seu adiantamento. Por vezes causam perturbações, mas nisso está a prova e nisso está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado do naufrágio quem, por sua vez, poderá salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862.